A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez, pela misericórdia de Deus, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a lição 5 da Escola Dominical, da revista de Escola Dominical. E a lição 5 tem por título: Lembra-te do dia de sábado, administrando com sabedoria o trabalho, descanso e devoção. Glória a Deus por isso. Nós estamos aqui mais uma vez para aprendermos lições aqui importantes para a nossa vida espiritual. O texto de referência se encontra em Êxodo, do capítulo 20, do versículo 8 até o versículo 11. É importante lermos aqui o texto de referência, porque é através desse texto de referência que é feito o comentário, né, em cima desse texto de referência, é extraída todo o conteúdo desse título da lição 5 da revista de Escola Dominical. Então vamos ler aqui então o texto de referência, está lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 8, a partir do 8 até o 11. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas no 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar, e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Glória a Deus por isso. Aqui está a leitura bíblica do texto de referência. E aqui nós vamos falar aqui os tópicos, né? A lição é dividida em 3 tópicos. Nós vamos aqui falar sobre os 3 tópicos aqui. Primeiro, interpretando o dia de sábado. Esse é o primeiro tópico. Primeiro ponto, o princípio do sábado. Segundo, o sábado na visão dos mestres da lei. Terceiro ponto, o sábado na visão de Jesus Cristo. Aqui no segundo tópico nós temos entendendo o descanso dado por Deus. Primeiro, Deus concluiu a obra da criação. Segundo, precisamos descansar. Terceiro, descanso e adoração. Esse aqui é o segundo tópico, né, com 3 pontos básicos aqui, que é desenvolvida o título da lição. E aqui no terceiro nós temos algumas lições e esclarecimentos. Algumas lições e esclarecimentos aqui no terceiro tópico. Lembra-te do que Deus preparou para os fiéis. Segundo, por que o domingo e não sábado? É interessante isso aqui, né? A pergunta é: por que o domingo e não o sábado? Então esse aqui é o esboço da revista da Escola Dominical. É dividida em três tópicos, com pontos, né, de esclarecimento, de interpretação e comentário. E eu agradeço você por estar aqui juntamente conosco no canal Professor de Escola Dominical. Também sou professor, eu congrego na Igreja Assembleia de Deus do Mistério do Belém. E estou estudando, né, as revistas de Escola Dominical do Ministério Madureira. Aí prestando serviço aos irmãos, aos professores de Escola Dominical, aos alunos, né, e assim nós aprendemos um pouquinho mais da Palavra de Deus. Antes de entrarmos aqui para estudarmos aqui, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, porque toda semana tem vídeo novo,
da revista de Escola Dominical. E é importante que você se inscreva, porque fazendo assim, o YouTube irá notificar você sempre que nós baixarmos aí no YouTube a lição de Escola Dominical, você vai ser notificado. Então isso é importante para nos ajudar também a crescer, né? Ajudar a crescer no YouTube também, e que Deus possa abençoar a sua vida. Então, dito isso, vamos lá então. É importante dizer também que eu não vou ler toda a revistinha, tá? Eu marquei alguns pontos aqui com a canetinha que eu vou fazer o comentário. Não vou ler toda a revistinha porque é muita coisa para ler. E aqui nós vamos fazer um resumo aí de 35, 40 minutos aí, né? Nós vamos fazer um resumo para que a aula não fique muito, para não se prolongar muito esse estudo da Escola Dominical dessa revista. Para não ficar muito prolongado, porque tem pessoas que não gostam de assistir vídeo de 50 minutos, de 1 hora e 20, então nós vamos aí fazer um resumo de 35, 40 minutos, tá? E realmente Deus vai nos abençoar através dessas lições importantes que nós vamos aprender para o nosso crescimento espiritual. Então vamos lá então. Interpretando o dia de sábado. Vamos ler aqui então. Foi assim que Deus definiu o dia de sábado, em Gênesis capítulo 2, versículo 2, a partir do versículo 3. Ele cessou completamente a obra da criação. Desde então o sábado veio a se referir esse dia em que as pessoas cessam de trabalhar. É o que nos ensina o Antigo Testamento. Aqui nós vamos ver que Deus, ele ordenou que o povo de Israel lá, né? É importante dizer também que esse mandamento ele foi incluído lá. Ele foi incluído na lei. Foi incluído entre os mandamentos que Deus ele determinou que Israel obedecesse através de Moisés, que foi o legislador e também o libertador do povo de Israel. Nós vamos ver que Deus ordenou que Israel guardasse o sábado. O que significa guardar o sábado? Era não trabalhar no dia de sábado. Israel poderia trabalhar de segunda a domingo, né? De segunda a domingo, ou seja, de domingo a sexta-feira. De domingo a sexta-feira. Então, para o povo de Israel, o primeiro dia da semana não era segunda-feira, era domingo. O primeiro dia era domingo. No nosso calendário, né, e em nossa cultura, que é totalmente diferente do povo de Israel, né, mas a gente vive outra época. O primeiro dia da semana para nós é segunda-feira, né? Domingo é dia de descanso. Ou seja, a maioria das empresas trabalha de segunda a sexta, a maioria de segunda a sexta e algumas de segunda a sábado. E o domingo para as empresas aqui no Brasil, para as pessoas que trabalham, fica sendo o sétimo dia, o domingo. E o primeiro fica sendo segunda-feira, primeiro dia de trabalho. Então é contado desse jeito. Mas biblicamente falando, o primeiro dia da semana não é segunda, conforme nosso costume aqui no Brasil, né? E até no Ocidente, ou seja, na Europa, Estados Unidos, tem esse costume também, porque o nosso calendário é diferente do calendário do povo de Israel. O nosso calendário é diferente. Nosso calendário ele foi feito pelo Império Romano, pelo imperador Júlio César, né? Foi feito por Júlio César no primeiro século ali. A partir do nascimento de Jesus Cristo foi elaborado o calendário ali e foi contado a partir do nascimento de Jesus. Então veja bem, estamos em 2024. 2024 é contado a partir do nascimento de Jesus Cristo. Então o calendário do povo de Israel é diferente. Para eles, o calendário deles
o mundo vai fazer 6.000 anos. 6.000 anos. Nosso calendário ele foi elaborado a partir do nascimento de Cristo e tem 2000, né? É 2024 o nosso calendário. Então nós vamos ver que, mas só que para o povo de Israel, o primeiro dia era domingo. Domingo era o primeiro dia. Então nós vamos ver que o povo de Israel teria que trabalhar de domingo até sexta-feira, né? E nós vamos ver que a atividade naquela época do povo de Israel era atividade de plantar, né? Era atividade agrícola na plantação. Era atividade na plantação. Eles ganhavam vida trabalhando dessa maneira. O dízimo que o povo de Israel pagava naquela época lá não era em dinheiro, mas o dízimo que eles pagavam a Deus naquela época era mais em mantimento, né? 10% lá da ovelha, 10% do gado, 10% da mandioca, do trigo, do azeite, da farinha, né? Do óleo. Então era 10% do mantimento ali, que era para manter os sacerdotes em trabalho integral no templo. Então nós vamos ver que Israel teria que trabalhar de domingo até sexta-feira. E nós vamos ver que esse dia, quando fala assim, guarda o sábado, quando Deus está ordenando que Israel guardasse o sábado, era que Israel tirasse o dia todo, não só para descansar, mas para adorar a Deus. Deus não queria um povo cansado, um povo, né, cheio de problema ali, preocupado com um problema da vida financeira, né, da agricultura, da plantação. Não, Deus queria um povo descansado, um povo focado só na adoração. O sábado não era somente o dia de descanso do povo de Israel, mas também era um dia de adoração a Deus. Mais para frente aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o domingo, o porquê que Jesus ressuscitou no domingo, né? Então ele poderia ter ressuscitado no sábado, mas não, ele ressuscitou no domingo. E a Bíblia fala assim que o domingo ficou chamado sendo o dia do Senhor. Quando o apóstolo João ele teve lá a revelação de Jesus Cristo, ele diz que foi no dia de domingo que ele teve a revelação na ilha de Pátimo. E nós vamos ver também que Jesus ele ressuscitou no domingo. Então, pelo fato de Jesus ressuscitar no domingo, foi chamado-se o dia do Senhor, que é o domingo. Nós vamos falar um pouco disso mais para frente. Então, os irmãos, entendam bem que para o povo de Israel, o primeiro dia era domingo. Eles trabalhavam domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E no sábado eles tinham que descansar e prestar um culto de adoração a Deus. Adorar a Deus, santificar. Era um dia de jejum, de oração, de leitura da palavra, né? Um dia ali na presença de Deus. Vamos aqui pular um pouquinho para frente aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. O sábado na visão de Jesus Cristo. Jesus realizou algumas coisas no sábado. Isso confrontou o sistema religioso da sua época, levando Jesus a ser advertido pelos fariseus. Está lá em Lucas capítulo 6 e 2. Ele foi acusado de desafiar abertamente a autoridade religiosa dos fariseus. Jesus lhes conta que aconteceu com Davi, num dia de sábado, lhes chama a atenção, anunciando que o Senhor, que é o Senhor do sábado. Está lá em Marcos capítulo 2, né, esse texto, em que Jesus com seus discípulos estavam com fome, e eles estavam andando numa plantação de milho, e os discípulos começaram a apanhar as espigas ali e comer as espigas de milho. Eu já comi o milho cru, é gostoso, não é ruim não, é bom. E nós vamos ver que os discípulos fazendo isso, Jesus ele foi repreendido pelos fariseus. Porque ele foi repreendido, ele falou assim, olha, os fariseus falaram assim, não é lícito você fazer isso no dia de sábado.
Aí Jesus ele contou a história que aconteceu com Davi. Quando Davi estava com fome, entrou no templo e lá tinha uns pães lá que os sacerdotes comiam aqueles pães. Eram pães sagrados para o alimento dos sacerdotes, que trabalhava em tempo integral ali no altar, os sacerdotes. E nós vamos ver que Davi entrou no templo e ele comeu os pães. E ali Jesus fala assim que não era lícito Jesus comer aqueles pães, mas ele comeu aqueles pães. E Deus não repreendeu a Davi por isso. Aí Jesus ele fala assim, olha, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então Jesus ele estava explicando ali que os fariseus entenderam errado o significado do sábado. Então nós vamos ver que Jesus falou assim que o homem é mais importante do que o sábado. Não o sábado é mais importante do que o homem. Então os fariseus entenderam totalmente errado o significado do sábado, né? Então nós vamos ver que a vida do ser humano é algo sagrado, porque nós somos criaturas de Deus. Né? Nós somos descendentes de Adão. Adão foi o primeiro homem. Né? Nós somos a geração de Adão. Através de Adão, Deus povoou a terra. Foi povoada a terra através de Adão, porque ele foi o primeiro homem. Então toda vida, ela é sagrada. E é mais sagrada do que o dia de sábado. Então Jesus ele foi repreendido pelos fariseus, porque eles não entendiam o significado do sábado. E Jesus contou esse episódio, né, esse fato que aconteceu lá com Davi. E Jesus fala assim, olha, é interessante Jesus falar, que ele fala assim, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Jesus falou isso, porque ali Jesus falou como Criador, não como profeta. Jesus era profeta, mas ele falou como Criador, não na sua natureza humana, mas na sua natureza divina. Ele falou, o Filho do Homem é o Senhor do sábado, ou seja, o próprio Jesus, lá no Antigo Testamento, ele sendo Deus, foi ele que ordenou que Israel guardasse o sábado. Porque o sábado ia trazer benefício para o homem, descanso, o homem teria que descansar. Né? Ou seja, eles estavam dando importância para o sábado, mas entenderam errado. Mas o homem que é importante. Deus ele deu o sábado para o homem para que no sábado o homem pudesse descansar e adorar a Deus, tirasse um dia de jejum, de oração, né? Orava a Deus, buscava a Deus, fazia um culto no seu lar com a sua família, cantava, louvava a Deus, buscava a Deus, prestava um culto de adoração a Deus, né? Sem cansaço, né? Assim, descansado ali, sem preocupação. Então Deus falou assim, olha, 6 dias trabalharás, mas no 7º descansarás, porque o sábado será santificado. Então nós vamos ver que o sábado, no sábado o homem teria que fazer isso, tinha que santificar o sábado através da sua vida com Deus. Era através da sua vida com Deus. Então nós vamos ver que Jesus, ele sendo Deus, ele criou o sábado nesse propósito, para que o homem pudesse realmente ter comunhão com Deus. Tiraram um dia de descanso e de adoração na presença de Deus. Foi esse o propósito com que Deus ele fez, ele criou o sábado. Ele ordenou que o povo de Israel descansasse no sábado, guardasse o sábado, né? Nesse sentido. Aqui no segundo tópico nós temos entendendo o descanso dado por Deus. Deus concluiu a obra da criação. O termo descanso, usado em Gênesis capítulo 2 e 3, capítulo 2, versículo 3, não fala de cansaço, porque Deus nunca se cansa. Ele poderia ter criado mais 1000 universos e não sentir nenhum cansaço. Como um artista que que depois de terminar o seu trabalho se assenta para contemplá-lo, não porque esteja cansado, mas porque quer apreciar a obra realizada. Assim fez Deus.
Então nós vamos ver que quando Deus, ele trabalhou 6 dias para criar todas as coisas, a palavra de Deus diz que no 7º dia, ou seja, no sábado, ele concluiu, no 6º dia ele concluiu, e no sábado ele descansou das suas obras. Né? Nós vamos ver que Deus ele não se cansa, porque Deus é Espírito, porque Ele é todo-poderoso. Nós se cansamos. Então nós vamos ver que este relato bíblico, em que o próprio Deus fala, né? No seu descanso, aqui na leitura que nós fizemos aqui, no capítulo 20, versículo 11, ó, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Aqui nós vamos ver que Deus ele deixou, né? Não que Deus ele se canse, porque Deus é Espírito, porque Deus ele é todo poderoso. Deus ele vive, a existência de Deus é em outra dimensão, é em outra esfera, né? A esfera da perfeição, ou seja, Deus não está no tempo. E nós vamos ver que nós somos sujeitos ao tempo, né? Aqui na Terra, é um dia de 24 horas, nós somos sujeitos a isso, então nós necessitamos de descansar, precisamos de tempo para descansar. Então nós vamos ver que Deus ele criou o tempo, no momento que Deus ele fez, né, todas as obras em 6 dias, ali ele estava criando os dias e consequentemente criando o tempo para que nós possamos realmente trabalhar e descansar. Então nós vamos ver que Deus não se cansa, mas aqui no comentário nós vamos ver que Deus ele simplesmente parou de trabalhar e ele foi apreciar, né, as obras perfeitas com que ele tinha feito para a glória e o nome dele. Quando nós olhamos para o céu, né, nós vamos ver o céu, as estrelas, a lua, o sol. Quando nós começamos a ver o universo aí, né, começamos a ver a criação de Deus, a natureza, nós começamos a glorificar Deus pelas coisas que Ele criou. Né? Nós começamos a ver a grandeza de Deus, o poder de Deus, a perfeição de Deus. Quando nós começamos a ver as coisas que Deus criou, nós começamos a entender a perfeição de Deus, né? A grandeza, o poder de Deus. Então nós vamos ver que Deus não se cansa, Deus ele trabalhou nesses 6 dias, mas podemos dizer que Deus ele não se cansou, mas ele parou de trabalhar e ficou apreciando, né, a obra que ele tinha realizado através do seu imenso poder. Aqui no 3º ponto, aqui no 2º tópico do 3º ponto, é o descanso e adoração. Deus ordenou os dias de descanso para que todos desfrutem. Mas qual a maneira certa de agradar a Deus? Deus nos deu 6 dias para cuidar de tudo, aquilo que é concernente às nossas vidas, e reservou para Ele um dia especial. Esse mandamento foi dado aos israelitas para lembrá-lo que o seu relacionamento com Deus era especial. E quando se falamos sobre relacionamento com Deus, se falamos sobre adorar a Deus, nós vamos ver que quando nós chegamos lá no Novo Testamento, Jesus ele não ensinou que nós devemos adorar a Deus uma vez por semana. É totalmente diferente aqui, né? É totalmente diferente na dispensação da graça, depois que Jesus morreu na cruz do Calvário para pagar um alto preço pelos nossos pecados e nos libertar da condenação do inferno, né, e nos dar vida eterna através da sua palavra, através do sangue dele que ele derramou na cruz do Calvário. Nós vamos ver que quando Jesus ele estava lá, ele foi de encontro àquela mulher samaritana, e ela foi no poço pegar água, e Jesus pediu água para ela. E ela falou, olha, você está me pedindo água, mas você não sabe que os samaritanos não se falam com os judeus? E ela começou a falar, olha, esse poço aqui era de Jacó, tal. E Jesus,
falou assim, olha, é a água que você beber desse poço, você vai tornar a beber, mas a água que eu der para você, você nunca mais terá sede, porque essa água vai jorrar para a vida eterna. Então Jesus começou um diálogo ali falando sobre o perdão, a salvação, né? Que ele concede para o pecador. E nós vamos ver que Jesus falou, quando a mulher está falando sobre adoração, que teria que adorar naquele poço, porque Jacó bebeu naquele poço, porque Jacó era um homem de Deus, era um profeta escolhido por Deus. Jesus falou assim, olha, nem nesse poço e nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e verdade. Então nós vamos ver que Jesus, ele intensificou a adoração. Hoje em dia, hoje para a igreja não tem um dia exclusivo de adorar a Deus. Mudou totalmente. Todo dia é dia de ter comunhão com Deus. Todo dia é dia de adorar a Deus. Através do nosso testemunho, através dos nossos louvores, Jesus falou assim, os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e verdade. O Pai procura os tais que assim o adorem. Então nós vamos ver que quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos ver que não tem um dia específico para adorar a Deus. Todos os dias é dia de adorar a Deus. Todos os dias é dia de estar na presença de Deus, porque a palavra de Deus diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é o templo, nós somos morada do Deus vivo. O Espírito Santo habita em nós. Então, se tivesse culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, era uma maravilha. Era uma maravilha. Eu congregava numa igreja há 28 anos atrás que tinha culto todos os dias. Né? Segunda-feira tinha campanha, na terça-feira era doutrina, quarta-feira tinha campanha, quinta-feira tinha culto público, sexta-feira também tinha lá o culto, sábado tinha culto todos os dias de adoração. Então nós vamos ver que quando Jesus ele veio, ele intensificou mais, né, a nossa vida com Deus, porque nós temos o Espírito Santo, né, e nós adoramos a Deus em espírito e verdade. Mas agora é importante dizer que mesmo Jesus ele intensificando, né, a nossa adoração com Deus, nós precisamos descansar, precisamos tirar um dia de descanso. Quando Deus falou que ele trabalhou 6 dias e no 7º descansou, ele também estava dizendo que nós precisamos tirar um dia para descansar. Um dia de descanso. Né? Nós precisamos tirar um dia. No caso do povo de Israel, era o sábado. O sábado, né? Que o povo de Israel descansava dos seus trabalhos e adorava a Deus. Então, nós precisamos tirar no mínimo um dia de descanso. Hoje em dia, no país que a gente mora, dependendo da região, por exemplo, aqui em São Paulo, tem pessoas que levantam 4h30 da manhã, trabalham lá na Zona Sul, moram aqui na Zona Leste, e de volta dá aí 4, 5 horas de viagem, a pessoa chega cansada. Então nós vamos ver que a vida do ser humano é sagrada, principalmente nós que somos o templo do Espírito Santo, precisamos cuidar da nossa saúde, então precisamos descansar, não podemos sobrecarregar, não podemos sobrecarregar o nosso corpo, precisamos de um descanso, né? Para que nós possamos realmente, quando formos adorar a Deus, nós possamos estar descansados, nós precisamos estar bem psicologicamente, né? Precisamos estar bem com Deus, com a família, com os irmãos, com o pastor, precisamos estar bem conosco mesmo, com nós mesmos, então precisamos estar bem em todas as áreas, né? E descansado, precisamos descansar, tirar um dia de descanso. Tem muitas pessoas que não descansam e quando chega na igreja fica dormindo, né? Tem pessoas que dormem no culto porque o trabalho da pessoa é muito longe, um trabalho pesado que a pessoa tem, né? Que a pessoa
trabalha, então muitas vezes ela não consegue vir para os cultos na semana, terça-feira ou na quinta-feira, que tem os cultos na semana, e a pessoa vai para a igreja, a pessoa vai para os cultos no domingo, e quando chega lá ela não descansa e às vezes ela fica quase dormindo. Então Deus não quer isso, Deus quer que nós trabalhamos com dignidade, né, para nos sustentar e socorrer aqueles que necessitam da nossa ajuda, como diz a palavra de Deus, e precisamos também descansar para que nós possamos prestar um culto de adoração a Deus. Então, se você trabalha tanto, você, meu irmão, trabalha tanto assim, e o seu serviço está muito corrido, e o seu serviço é muito cansativo, ore a Deus para que Deus possa abrir uma porta de emprego para você, para que você possa ter tempo para ir para a igreja. Porque é muito difícil, a pessoa muitas vezes fica uma semana, 8, 10 dias sem estar na casa de Deus, principalmente o obreiro. O obreiro precisa estar na casa de Deus, porque assim, para isso ele é chamado. Então nós vamos ver que precisamos, você que se estiver nessa situação, você deve orar a Deus, você deve clamar a Deus, para que Deus possa te dar graça, para que Deus possa abrir uma porta e você possa estar descansado, disposto na presença de Deus. Vamos aqui para o terceiro tópico, para a gente terminar, que já tem mais de meia hora de comentário. Lembra-te do que Deus preparou para os fiéis. Podemos compará-lo com o simbolismo desta descrição. Jesus assentou-se depois de consumar a redenção. Está lá em Hebreus capítulo 8, versículo 1, capítulo 10 e 12. Para dispensar benefícios seus, lembra-te da bênção do repouso e descanso. A palavra de Deus diz que Jesus ele começou seu ministério com quase 30 anos. E quando Jesus começou seu ministério, ele não parou mais. Ele dormia, ele descansava. Mas ele não parou de fazer a obra de Deus. E a palavra de Deus diz que quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, né, e no terceiro dia ele ressuscitou, e ele ficou pelo espaço aí de 40 dias com os irmãos ainda, né, testificando ali da sua ressurreição, para tirar toda dúvida da mente dos irmãos, dos apóstolos e também dos seus discípulos. Nós vamos ver que após isso, lá em Atos no capítulo 1, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, Jesus falou assim, olha, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestidos de poder. Esperai a promessa do meu Pai. Jesus falou para os discípulos. E nós vamos ver que a partir dali Jesus subiu, e a palavra de Deus ela nos ensina que Jesus ao subir o céu, ele assentou-se à destra de Deus. Não vamos dizer que Jesus ali descansou, não. Mas nós vamos ver que Jesus ele trabalhou 3 anos ali fazendo a obra de Deus. Como ser humano, na sua natureza humana, né? Com seus atributos humanos, que Jesus tinha como nós temos, né? O cansaço, nós necessitamos, como seres humanos, nós precisamos se alimentar, precisamos beber água, precisamos dormir, precisamos, né, descansar. Então Jesus tinha todos esses atributos na sua natureza humana. Então nós vamos ver que Jesus, depois que ele passou por tudo isso, ele subiu ao céu e sentou-se à destra de Deus ali. E nós podemos ver que Jesus, né, ao sentar à destra de Deus, ele cumpriu, né, ele obedeceu a ordem do Pai, venceu todos os seus inimigos, principalmente o pecado e o diabo, e agora a palavra de Deus diz que ele recebeu um nome que é sobre todos os nomes. Pelo nome de Jesus Cristo, dobrar-se ao joelho no céu, né? Os anjos, na terra os homens, e debaixo da terra os perdidos, diz a palavra de Deus. Nós vamos ver que Jesus, ele subiu diante de Deus, ali no trono, no lado direito do trono, para nos dar um repouso espiritual. Onde está escrito isso? Está lá na palavra de Deus. Está lá em Mateus capítulo 11.
Quando Jesus fala assim, olha, vinde a mim todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Porque aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então aqui também fala sobre um tipo de descanso aqui, de repouso aqui. Ou seja, o pecador quando está no mundo, o pecador ele não tem descanso porque é atormentado pelo diabo, pelo pecado, né, nas drogas, na tristeza, no aborrecimento, nas lutas da vida, né? Ele vai em muitos lugares para preencher o vazio da alma com prazeres, até muitas vezes com pecado, né? Para preencher ali a angústia, o vazio da sua alma. E Jesus fala, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, ou seja, o ser humano cansado de pecar contra Deus, o ser humano escravizado com o fardo pesado do pecado na sua vida espiritual, na sua alma. E Jesus fala, vinde a mim que eu vos aliviarei. Então aqui fala também de um descanso, de um repouso, de uma libertação espiritual. Quando o homem ele chega até Jesus, o pecado dele é perdoado, os seus pecados, o fardo dele é lançado por terra, o fardo dele que é o pecado, que simboliza o pecado, né? O fardo dele de opressão, de pecado, Jesus tira aquele fardo e coloca um fardo leve, um fardo suave. E ele fala depois, encontrarei descanso para as vossas almas. Então, nós podemos descansar em Jesus, porque nós temos Jesus em nossa vida. Nós podemos descansar, a nossa alma pode descansar em Jesus, porque Jesus ele trabalhou todos esses anos, né, que eu citei aqui agora no seu ministério, e o trabalho mais importante de Jesus, além daquilo que ele fez, que era expulsar os demônios, que era curar os doentes, que era pregar a palavra de Deus, a doutrina da palavra de Deus, a obra mais importante foi a morte dele na cruz do Calvário para aliviar, né? Para aliviar, para nos dar repouso espiritual. Para nos dar repouso. Então, esse repouso espiritual, porque aqui a palavra de Deus fala sobre dois repousos espirituais, fala sobre dois descansos. O descanso do corpo, lá que Deus falou com o povo de Israel, o descanso do corpo, que na dispensação da graça também nós podemos escolher um dia da semana para descansar, que no caso aqui do nosso país, do Brasil, é o domingo, como eu falei quase no começo, né, desse estudo, muitas pessoas trabalham de segunda a sexta, aí tem sábado e domingo para descansar, então é importante o descanso, aí muitas pessoas trabalham de segunda a sábado e descansam no domingo, então a Bíblia fala sobre dois repousos, dois descansos, o descanso do corpo, em que Deus falou com o povo de Israel, e nós vamos ver esse repouso que Jesus falou em Mateus capítulo 11, do repouso. Vamos ler aqui para a gente terminar então, em Mateus capítulo 11.